O que significa deixar nas mãos de Deus? É não fazer nada? É esperar? É orar? O que significa? Cara, essa é uma boa pergunta, porque é uma dúvida que muita gente tem, né? Entregar os seus caminhos ao Senhor significa abrir mão da tua agenda para viver a agenda dele, abrir mão do teu governo para viver o governo dele. A verdade é que muitas vezes a gente atribui para Deus a consequência de algumas crises sem nunca ter entregue para ele o controle. Então, você abriu uma empresa sem perguntar, você trouxe um sócio para dentro sem perguntar, agora a tua empresa está em crise e a tua pergunta é: Deus, por que você me deixou entrar nessa crise? E ele está dizendo: eu não deixei, foi você que entrou. Eu te dei uma impressão no espírito, você sabe que não era para entrar. Eu usei tal pessoa, eu falei com você dessa forma. A verdade, Vilela, vamos ser sinceros, a maior parte das vezes que a gente faz algo que não deveria fazer, a gente sabe que não deveria estar fazendo. A gente finge que não entendeu. Olha que louco. Vou pegar aqui o pai da fé. A Bíblia fala que Abraão, ele tem uma promessa de Deus de que Deus daria um filho. E ele vai lá e faz um filho com a escrava. E aí então Deus dá para ele um filho. E aí em um determinado momento Deus vira para ele e fala assim: Abraão, pega o teu único filho, aquele a quem você ama, e sacrifica. Primeira coisa que me chama a atenção: Abraão tem 2 filhos, mas Deus chama Abraão de pai de um filho único. E essa coisa, a gente precisa entender que Deus não considera o que não começa nele, a tal ponto de dizer para Abraão que ele só tem um filho porque foi só um filho que ele deu, o outro foi Abraão quem fez. É como se Deus estivesse dizendo: Abraão, eu só considero um filho como sendo teu porque o outro foi você quem deu, mas para mim só conta o que eu te dei. Irmão, pega isso aqui, Vilela. Deus só se responsabiliza por aquilo que começa nele. É por isso que em outro momento a Bíblia fala que um sacerdote, o fogo se apaga, ele vai lá e acende o fogo sobre o altar e Deus chama aquele fogo de fogo estranho. Cara, é fogo do mesmo jeito, queima no mesmo lugar, mas Deus olha e fala: esse fogo é estranho. Por que esse fogo é estranho? Porque não começa em mim, eu não reconheço, e o que eu não reconheço, eu não sustento. Então quando Deus está dizendo para Abraão: Abraão, pega o teu único filho, primeira coisa que me chama a atenção, Deus não considera o que não começa nele. Segunda coisa que me chama a atenção, cara, Deus sabe que a gente é especialista em fingir que não está entendendo o que Deus está dizendo. Ele é redundante. Cara, Deus, ele fala de forma redundante com Abraão. Ele fala: Abraão, pega o teu único filho, e só para você não ter dúvidas, aquele a quem você ama. E por que Deus está dizendo isso, Vilela? Porque ele sabe que se ele não fosse óbvio, Abraão poderia fingir que não entendeu e pegaria o filho da precipitação e sacrificaria. Mas Deus está dizendo em outras palavras: Abraão, só para não ter dúvida, eu quero tocar onde dói, tá? Eu quero que você pegue o filho da promessa. Eu quero que você pegue o seu preferido. Eu quero que pegue aquele que sangra o teu coração. É ele, o único filho que eu te dei. Pega ele e me entrega. Irmão, se Deus precisa ser redundante com o pai da fé, vamos ser sinceros, tem muitos momentos que a gente finge que não está entendendo o que Deus está pedindo. Você quer muito uma coisa, aí a sua mulher fala assim: amor, eu não sinto paz. Cara, minha mulher não sabe o que ela está falando. Aí você também tem dúvidas, mas você fala: deve ser coisa da minha cabeça. Aí você vai, mergulha de cabeça e dá errado. E normalmente a gente volta para Deus questionando: Deus, por que deu errado? Por que você não abençoou? Por que você não me ajudou? Por que a minha empresa... Cara, eu não sustento o que não começa em mim. Então, uma boa chave, Vilela, pra gente finalizar esse assunto: eu preciso gastar mais tempo discernindo do que qualquer outra coisa. Tem um presidente americano que ele fala, né, que se dessem X horas para ele derrubar uma árvore, ele gastaria 95% do tempo afiando o machado. Ah, é? E o que a gente normalmente faz é, a gente entendeu o que é pra fazer, a gente faz logo. E a gente pega um machado que tá cego e a gente tá lá, cara, tentando resolver. Colocando e não entende. Esforço. Cara, não é sobre esforço, é sobre sabedoria, discernimento. O homem sábio discerne o tempo e o modo. É sobre você ter sabedoria de dizer não para 10 portas, mas saber na hora certa a porta que tem que entrar.
É você discernir quando a mensagem dessa secretária não é legal e você precisa demiti-la. É quando você percebeu uma motivação de um funcionário, você fala, cara, essa motivação não tá legal. Em algum momento ele vai me convencer a tomar uma atitude que vai ferir um princípio da empresa e isso não vai terminar bem. É sobre você perceber, cara, o meu filho tá com um comportamento que eu preciso dar mais atenção. Eu tô perdendo o coração do meu filho. Meu casamento não tá indo bem, a minha empresa, enfim. A maior parte das vezes os sinais eles são claros, só que a gente escolhe negligenciá-lo. É como aquele filme Clique, que um cara pega um controle e ele avança e ele acelera. E quando você acelera, você negligencia muita coisa. E aí quando você vai perceber, cara, coisas que estavam nítidas debaixo do seu nariz, cara, não dá mais tempo de resolver. Por quê? Porque você passou tempo demais negligenciando os sinais. Então, para você que quer romper em 2025, acho que uma boa chave para lidar com as crises é desenvolver, cara, um discernimento maior do que você teve até aqui. É você desenvolver uma sensibilidade quando Deus fala, maior do que você desenvolveu até aqui. Eu acho que esse é um bom conselho para ajudar quem quer romper em 2025.